Seja muito bem-vindo para essa nossa aula. É um prazer muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa primeira aula extraordinária, exclusiva, especial, para tratar de expansão dos entendimentos que vêm através do treinamento Eixo do Ouro. E a gente está agora com mais materiais, e nesse momento eu vou falar sobre os 7 níveis de evolução da consciência. Para isso eu preciso fundamentar o conceito, a gente tem um pouco de densidade nesse conteúdo, e eu convido você a prestar o máximo de atenção, a participar junto, e na hora que eu abrir para perguntas, é a hora ideal para você postar. Então, caso você esteja me ouvindo, sentiu alguma dúvida, escreva num papel, e inclusive, eu não vou começar imediatamente, então é o tempo de você pegar aí um caderno para poder fazer anotações, porque eu não vou entregar nada aqui agora, em imagem, tudo para facilitar a sua vida. Então, tudo você vai anotando. Posteriormente, eu vou entregar um e-book com esse conteúdo, tá bom? Mas se você quiser já assimilar imediatamente, faça suas anotações. Uma coisa importante é que eu te convido, então, a participar, esperar o momento certo para eu abrir para as perguntas, e caso eu fale alguma coisa que você não entenda, que não faz sentido para você, que talvez te incomode, eu te permito e te autorizo a trocar as minhas palavras, os meus gestos, para algo que faça sentido, desde que isso permaneça você engajado, você atento, você acompanhando e desenvolvendo o seu entendimento a respeito do que nós vamos tratar aqui. O que eu quero, desde já, é colocar para vocês a experiência que tem sido, né, desde da primeira turma do treinamento Eixo do Ouro, e como vocês viram nas aulas, eu gravo lá a primeira aula e eu penso que é uma coisa, aí de repente é outra, completamente outra, e aí nós acabamos por ver uma abertura de conhecimento, de entendimento, de proposta de vida completamente diferente. E como que é esse diferente? Há algo aqui que pode ser uma ferramenta para não só mudar o nosso olhar para algumas questões importantes, como é a oportunidade de transcender. E quando eu transcendo, porque esse termo de transcender é uma coisa muito religiosa. E se você me acompanha há um pouco mais de 6 meses, você já sabe que eu, particularmente, tenho evitado muito esse olhar exageradamente místico, exageradamente religioso para as coisas. Então, e por que isso? Porque a religião, por excelência, o conceito de religião, a maneira como as pessoas engajam-se nas religiões, eu não estou falando de uma religião específica, estou falando de uma forma geral, tende a tornar as pessoas codependentes. E aí, quando nós entendemos, assimilamos o treinamento Eixo do Ouro, compreendemos que esse é o caminho do erro, esse é o caminho da paralisia, esse é o caminho que vai te trazer prejuízo, que vai te trazer dificuldade, que você não vai se desenvolver enquanto indivíduo, não é? E aí eu penso, se nós compreendermos que há uma oportunidade aqui de ser uno com a divindade, de ser uno com, né, a nossa espiritualidade, é aí que começa o processo evolutivo, de fato. E muito se fala de evolução. Então, quando a gente fala de evolução espiritual, cada religião tem a sua dica. Cada religião tem a sua receita, tem o seu modus operandi, tem o seu
a sua fórmula mágica para que você garanta a evolução, garanta a salvação, garanta o seu lugar no céu e blá blá blá. E eu compreendi a partir disso que eu tenho vivido com o Eixo do Ouro, com esse treinamento, e recentemente a minha consciência se abriu, algo mais começou a ser assimilado e entendi que há algo aqui nessa nossa realidade que a gente precisa assimilar, que é o momento presente é a única realidade concreta, é o que realmente tem importância, é o que realmente é relevante, é o que realmente impacta na nossa vida. Se você entende isso, você tem uma chave maravilhosa para o seu desenvolvimento. Se você entende que o momento presente é o que realmente existe, que realmente importa, você agora começa a ser um indivíduo que está se integrando ao que podemos chamar efetivamente de realidade. O que eu estou dizendo com isso? O que eu quero dizer com o que eu estou dizendo, né? Que o passado, e quando eu digo passado, desde a sua infância, ontem, o ontem e até as vidas passadas, não importam, não são relevantes como objeto, como história, como situação de preocupação, de apego. E por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que estão apegadas a essas coisas que aconteceu, sei lá, no passado, o ano passado. Vou tentar ser até mais específico. A pessoa está apegada àquele fim de relacionamento afetivo e sofre por demais. Só que aquele relacionamento afetivo, ele de fato finalizou, ele acabou, foi o que aconteceu. Findou-se, mas está apegado àquela história, está apegado àquele fim, está apegado àquela situação que eu quer que volte, ou só simplesmente não consegue perdoar, se perdoar, enfim. E fica remoendo aquilo. Esse que é o que eu falo da preocupação passada. Às vezes a pessoa fez alguma coisa, foi em algum lugar e alguém, sei lá, estranhamente disse a ela sobre a sua vida passada, e ela se apega de tal forma a essa informação que a vida passada impacta agora. E que aconteceu na vida passada isso, aconteceu aquilo outro, e a pessoa fica remoendo aquilo, que ela não tem lembrança, que é alguém que disse. Então ela ouviu dizer, alguém que supostamente soube, viu, etc., e se apega àquilo. Então tá me acompanhando até aí? Aqui eu estou falando da desimportância do momento passado. Se você está conseguindo me acompanhar, está assimilando o que eu estou falando, né, manifeste-se aí. Porque agora eu vou falar sobre a preocupação que existe exagerada com o futuro. E qual é o futuro? Veja bem, a gente tem duas situações de futuro que a nossa espécie se ocupa. Tem aquele religioso que fica aqui pensando, né? Nossa, quando eu for para o céu, quando eu for para o Anda, quando eu for para o nosso lar, quando eu for para o vale, não sei das quantas, quando eu será. Aquele que está preocupado com o futuro, que é aquela projeção dele, que ele fez daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 10 anos, coisa e tal. Ele faz o presente, o tempo todo aqui o presente, para poder garantir aquele futuro. Contudo, ele é mecânico, ele é robotizado no momento presente.
em função de futuro, esse futuro que nunca chega, que não saberá como será. E aí não vive o momento presente, não curte o momento presente, ele não absorve o momento presente, ele não sente o momento presente. O momento presente, quando você está com uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, você está interagindo com uma pessoa. O momento presente, quando você está trabalhando, você está sentindo, você está entendendo, você está assimilando, você está produzindo, você está gerando um resultado. O momento presente, quando você não está fazendo nada, você está descansando, você está sentindo o seu corpo, você está sentindo a respiração, você está... É isso. E aí fica em função desse futuro. E há uma coisa da religião, do religioso, que está sempre à espera da morte. Né? A gente faz tudo o que faz porque a gente espera a morte. Nós somos a única espécie que sabe, tem conhecimento, tem ciência de que vai morrer. Eu particularmente sou o tipo de ser humano que tenho medo da morte porque eu não sei se morrer dói. Então, a morte é uma coisa que nós temos ciência, nós temos um conhecimento, e aí vivemos uma vida produzindo, fazendo, acontecendo, guardando, postergando, porque é para a hora da morte. E eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que faz o bem para os outros, eu sou uma pessoa que não fala mal de ninguém, eu tento ser o melhor possível de mim mesmo, para que eu possa ter uma boa morte, e que eu ter uma boa morte significa eu ter um bom futuro pós a morte. Eu ter o direito, o merecimento de ir para um bom lugar. Né? E aí existe, então, as pessoas que estão muito preocupadas com o passado que já passou e com o futuro que não saberá o que será. Olha só, seja honesto comigo. A gente ouve dizer das coisas do além. A gente ouve dizer como é um mundo espiritual. E eu queria provocar em você uma dúvida. Imagine que todas as narrativas de mundo espiritual, de continuidade da vida, no mínimo, possa ser uma forma metafórica figurada de explicar algo que não tem palavras para dizer. E a gente fica aqui criando um monte de imagem, um monte de fantasia, um monte de ideias sobre o que vem a ser o mundo espiritual, para onde eu vou, como chama, como será, qual é o endereço, qual é o GPS de onde eu vou. O que eu quero dizer com isso? Tudo que sabemos do mundo espiritual, como será após a nossa morte, é uma ideia, é uma presunção, é uma imaginação. É uma imaginação. É isso. Eu posso imaginar, estou no direito de imaginar, mas se eu me apego a isso, se eu vivo em função disso, alguma coisa eu perco. Alguma coisa eu deixo de viver, eu deixo de ser, eu deixo de acontecer, de experienciar, de experimentar, enfim. O passado não importa, já foi. Qual é a lição que você tem da experiência passada? O futuro é uma presunção, uma imaginação, um objetivo talvez. E o que existe entre passado e futuro? Existe agora. A Alessandra falou, o poder do agora é uma recomendação linda. Leia O Poder do Agora e se delicia com essas inspirações. E por que eu estou falando o agora, o momento presente? Porque no momento presente é a única realidade concreta. Ontem já foi, amanhã não se sabe, hoje está existindo você. E tudo que você vive agora. Então a gente está pensando desde um macro, ou seja, o hoje, o que eu sou e tudo que eu estou envolvido. Contudo, quando eu trago o agora, o presente, o momento presente, agora, exatamente no micro, somos eu e você aqui agora conectados na internet, no celular, no computador, em algum lugar que você esteja. Onde você está? Você está numa sala, você está num escritório, você está no seu quarto, você está na rua, você está no trânsito. Onde você está? Você está numa biblioteca? Você está num café? Onde você está? E como que está esse lugar agora? Você está vendo pessoas, você não está vendo ninguém, você está sozinho, você está fechado. Como que está? Você está numa mesa, você está apoiado em algum balcão, você está segurando. O que é que está acontecendo? E como você percebe isso? Como você está me ouvindo? Você está com fone, está o som aberto, tem as pessoas ouvindo junto com você, tem alguém junto com você, você está...
Como que está esse ambiente? Qual é a cor da parede? Qual é a decoração? O que tem acontecendo? Olha só do que eu estou falando. É você e eu conectados agora. E por quê? Por qual propósito? Porque agora a gente quer entender alguma coisa a mais de algo que nos chama, de algo que nos atrai, de algo que nos motiva, que é, por exemplo, o treinamento Eixo do Ouro. Nós temos esse objetivo em nossa vida. Vocês estão aqui agora passando por esse processo. Há entre nós, convidados da turma 3, há entre nós, alunos da turma 4. Quem está na turma 4 está iniciando hoje o pilar emocional. Esse pilar é impactante. Se parecia que foi impactante até antes dele, esse é impactante mesmo. Se o alicerce, se a fonte foi muito interessante, o pilar emocional é punk, é rock, não é clássico, não é sereno. Ah, mas não é emocionalzinho assim? A gente fica emocionado? Não, vai entender. E aí, estamos com tudo isso. É agora. E nós queremos o quê? O que queremos? Queremos saber sobre os níveis de evolução da consciência. Talvez você já tenha ouvido falar algo parecido sobre isso, talvez não. Talvez você saiba muito sobre isso, talvez você tenha conhecimento sobre alguns sistemas, alguns caminhos científicos sobre isso. Talvez não. E eu vou aqui dar o meu melhor nesse momento, porque agora eu estou aqui. Agora somos eu e você, e eu estou aqui. Eu estou íntegro, eu estou inteiro, eu estou aqui com você. Então agora eu vou dar o meu melhor. Com a certeza de que eu vou ter o seu melhor, a sua atenção, a sua participação, o seu acompanhamento, para que a gente possa junto construir algo. Então, o princípio, o começo para entendimento de um processo evolutivo de consciência, esse processo de evolução de consciência é você começar a respeitar o time, o tempo das coisas que é agora. E que amanhã, a gente sabe, nada mais é do que a consequência de hoje. Hoje você vive uma consequência de ontem. Mas você pode hoje fazer desse dia melhor que ontem. E amanhã você terá uma referência sobre hoje, para que amanhã seja melhor que hoje. Isso só é real, verdadeiro, porque não pode ser palavrinhas bonitas, coisas interessantes de se ouvir, mas que não tem praticidade nenhuma. Só faz sentido se você realmente se posicionar, se identificar com isso e você se colocar como alguém que hoje ainda são 16h27. Você vai aproveitar antes do seu repouso, antes de você fazer o seu recolhimento e dormir. Você ainda identifica ainda aqui, até agora, às 16h27, eu estou estudando, na hora que acabar aqui, eu identifico ainda que eu não fiz esse dia o dia melhor que ontem. Eu não produzi melhor do que ontem, eu não me harmonizei com pessoas melhor do que ontem, eu não fui a melhor pessoa do que ontem, eu não dei atenção a pessoas importantes a mais ou melhor do que ontem. E o que está aí que você precisa reavaliar, você precisa enfrentar, você precisa mudar? Entende? Então essa é uma proposta diária, não é uma coisa que você faz o treinamento de 49 dias e acredita que tudo mudou. Você faz o treinamento de 49 dias, chega lá no final, tem uma consciência. Por isso chama consciência próxima. Você entende o que é consciência próxima, muito provavelmente você terá a sua consciência pré-desperta para a consciência próspera. E isso tudo só fará sentido se tiver ação. Porque toda teoria, ela é nada sem ação. Se tudo que eu estou falando simplesmente entra pelo seu ouvido, fica no registro neurológico,
lá no seu cérebro, que legal, poxa, olha só as coisas que ele falou aí, gosto desse rapaz falando, mas isso não vira ação. E por isso eu tenho provocado você, né, nas atividades, esse nosso diário de atividades e tudo mais, para que você, uma vez provocado, impulsionado, possa agir. E aí, quando você entra em ação, coisas incríveis começam a acontecer. E começa a acontecer por quê que acontecem as coisas incríveis? Porque realmente, eu fiz umas coisinhas aí, fiz umas atividades. Só que essas atividades, por exemplo, elas devem ser reproduzidas constantemente. Você precisa fazê-lo sempre que sentir necessidade ou simplesmente estabelecer para você uma rotina de quando é que algumas coisas vão se repetir. Para que você afirme e reafirme e vá criando dentro do seu cérebro trilhas novas, aprendizados novos, reforços novos. Na repetição você vai estabelecendo novos padrões e aí sim você é uma outra pessoa. Nós temos 7 níveis de consciência. Esse daqui que eu vou falar agora é baseado nos 6 níveis neurológicos do Robert Dilts, e ele traz isso, né, algumas décadas atrás, essa teoria, e essa teoria ela vai inspirar muitas outras ideias, como, por exemplo, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey, né, é baseado nisso. E quando a gente pensa, por exemplo, nos 7 princípios herméticos, lá de Hermes Trismegisto, a Tábua da Esmeralda, você vê esses 7 princípios sendo base para um monte de entendimento dessas leis universais e tudo mais. Quando a gente pensa nas 7 leis universais do sucesso, as 7 leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra, a gente está falando disso também. Quando a gente fala das 7 leis universais eternas, as 7 leis naturais, a gente está falando disso também. E o que é isso? Então, baseado nesse entendimento, a gente vê que existe uma verdade universal que se manifesta, que se revela a muitas outras pessoas em tempos e lugares diferentes, porque existe uma inspiração espiritual manifestada em muitas e muitas pessoas, porque, como eu já disse outra vez, a gente está vivendo a era da humanidade. E há coisas que precisam acontecer para despertar os indivíduos para uma vida melhor, para um mundo melhor. Isso não é utopia, isso não é um discurso bonito, isso é o que é uma realidade, é uma manifestação real da espiritualidade. Então, eu estou falando sobre a expansão de consciência, a evolução da consciência, nesse momento, nessa vida, nesse agora, a vida que você vive agora, porque é isso que vai realmente impactar no que a gente pode chamar amanhã de evolução espiritual. Mas a evolução espiritual não pode ser uma pergunta. No primeiro nível, coloque aí, primeiro degrau ou primeiro nível, é o nível da superficialidade, onde o indivíduo ele é mais preocupado com como as coisas e as pessoas, o ambiente, o espaço externo, tudo que é de fora impacta nesse indivíduo. E aí que tá, ele é reativo. Vou dar um exemplo. É aquela pessoa, um exemplo um pouco bobinho, mas para entender. Aquela pessoa que se está ali na rua e alguém vem e dá um tapa na cara. A relação dela com o externo é só de assim, ó, dura fração de segundo, é o tempo de fechar a mão e devolver. Não tem, nem quer saber o que está na frente, como é que foi, como é que aconteceu. A reação é imediata, é intensa e baseado justamente, né, uma reprodução daquilo que está acontecendo. E aí, o foco ele fica mudando aqui por causa da câmera, ela tem esse mecanismo automático. Então eu me mexo, pode ser que ela desfoque e foque novamente. E aí, esse primeiro nível, o nível da superficialidade. E olha só, parece, por mais incrível que pareça,
que a maior parte das pessoas, muita maioria das pessoas, mesmo religiosos, estão muito nesse nível de consciência. Veja bem, fica tão preocupado com a espiritualidade, tá tão preocupado com as coisas do além, da moral, né? É engraçado porque, assim, é um apego à moralidade, aquilo que é certo, que é errado, muito certo, e etc. E aí, o indivíduo não vive a experiência de crescer, de desenvolver, de expandir a consciência, de evoluir o padrão vibratório consciencial de forma plena e real. E nesse sentido, ele fica na superficialidade. Certa vez alguém me procurou e falou assim: olha, eu conheço uma pessoa que é sacerdote de Umbanda e é uma pessoa muito querida para mim. Mas eu fico indignado porque eu queria saber a sua opinião. Como é que pode um sacerdote de Umbanda, um líder espiritual, que no terreiro é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, uma pessoa receptiva, acolhedora, que está ali dando atenção para todo mundo, mas chega em casa, ele distrata a esposa, ele maltrata os filhos, ele realmente humilha, realmente na frente de todo mundo, de qualquer um que esteja por perto, ele maltrata, ele ofende verbalmente, é uma pessoa muito ruim, muito estranho. Como que pode haver esse balanço? É isso que eu estou falando. Ele vive papéis em que às vezes está falseando, ou até consegue subir um nível em alguns papéis, mas em outros papéis ele é superficial. Do que eu quero dizer aqui? E você precisa tomar nota disso. A hora que você entender essa escala evolutiva, significa apenas que você pode ter essa escala em vários departamentos de forma diferente, ou seja, em várias esferas da sua vida. E quem pegou ontem o e-book, hoje, né, viu eu falando que, por exemplo, no quadrante do corpo emocional, eu vou colar aqui, é uma peça que a gente desenvolveu, e é o seguinte, hein, não pode mostrar para ninguém. Só um segundinho. Só para ajudar a ilustrar. Ó, aqui na esfera existencial, nós temos, igual ontem, isso daqui, esses números vocês ignoram, porque isso aqui é uma ferramenta que eu vou apresentar para vocês mais adiante, para fotografar seu estado atual, tá bom? Então, aqui no quadrante emocional, nós temos 4 dimensões. Bom, no quadrante emocional, nós temos mais 4 dimensões. No quadrante espiritual, nós temos mais 4 dimensões. No quadrante material, nós temos mais 4 dimensões. E o que significa isso? Significa que, às vezes, o meu nível consciencial aqui no quadrante espiritual, em relação ao meu propósito, à minha missão, eu estou no nível 6 ou 7 até de consciência. No entanto, aqui no meu quadrante emocional, na minha vida afetiva de primeiro grau, eu estou no primeiro nível, eu sou uma pessoa reativa, sou uma pessoa muito mal resolvida, tudo que acontece em torno, em volta e fora me afeta, me machuca, eu reajo, eu não penso, eu não reflito, eu sou uma pessoa que não mede as ações em se tratando dessa dimensão, dessa particularidade do meu quadrante emocional. Mas quando se trata de eu viver o meu propósito, a minha missão espiritual, ou seja, aqui na minha religião, na minha comunidade, eu tenho uma plena consciência, parece que eu tenho uma consciência super elevada, eu estou desperto, aqui eu tenho um nível mais elevado, mas quando chega aqui no meu quadrante mental, no meu psicológico, eu não tenho o mesmo desempenho, o mesmo nível de consciência. Se vocês puderem me responder, tá difícil?
Eu quero saber de vocês. Está tudo ok? Posso continuar? Ah, vocês entendem que eu preciso voltar em algum conceito que ficou meio mal resolvido? Porque aí eu vou começar a subir os níveis, mas eu queria que entendesse agora o fundamento. E eu volto a dizer, então, nós temos 7 níveis de consciência, a gente está falando cerebral, neurológico, que impacta no meu comportamento, na maneira como eu vivo e, e que. Então tá bom, né? Tá tudo bem. Vocês estão conseguindo. Eu quero saber, não é se tá bem a comunicação, eu quero saber se vocês estão entendendo meu raciocínio, tá bom? Se tá tudo ok, vocês estão conseguindo acompanhar o pensamento, tá tudo certo. É isso. Ah, ok, é isso aí. Algumas pessoas estão concordando. A Valdirene está perguntando se seriam as máscaras. Não, Valdirene, não são as máscaras, mas às vezes são os papéis, né? Então veja bem, as máscaras é aquilo que a gente põe na nossa frente para falsear. Acontece de existir, só que quando você falseia, você não é. Né? Olha só, uma participação pertinente da Valdirene. Sem as máscaras é quando a gente finge algo. Na nossa evolução consciencial não tem fingimento. Eu não finjo que vivo o 7º nível de consciência no departamento da minha esfera existencial. Né? Eu simplesmente sou. Eu sou o que sou e não tem como eu fingir. As máscaras é quando eu arquiteto, eu estruturo, eu tenho uma estratégia para fazer ser aquilo que não sou, tá bom? Acho que ficou, isso é bem importante, essa participação, e ficou bem interessante agora. Contudo, veja bem, quando eu vivo os meus papéis, então, por exemplo, vou voltar aqui na esfera, né? Deixa eu achar ela, ponto. Então, eu vou falar de mim, você baseia-se em você. Eu, na religião, eu tenho o papel de sacerdote, não é? Eu, no meu profissional, eu tenho o meu papel de patrão, de empreendedor, de professor, né? E aí, eu, na família, eu tenho meu papel de marido, eu tenho meu papel de pai, eu tenho meu papel de filho, eu tenho meu papel de irmão, eu tenho meu papel de neto, né? E aí eu tenho meu papel de amigo, eu tenho meu papel de colega, eu tenho meu papel de conhecido, né? E aí é isso. Então, no meu esporte, eu tenho meu papel de atleta, eu tenho meu papel de brincalhão, daquele que eu só me divirto, meu hobby, etc. Tudo isso são os papéis. Agora, nos papéis, veja bem, nos papéis nós revelamos o nível que nós estamos de consciência. O que acontece? O indivíduo ele está integrado, porque aí eu poderia aqui talvez usar a ferramenta para te dizer, quando você pensa, por exemplo, no seu corpo emocional, que é o que a gente está tratando essa semana, né? Enfim, e você leva em consideração o seu relacionamento afetivo e você identifica os problemas, os prós e os contras, os desafios, as resoluções, como você lida com os conflitos, etc. Você avalia de 1 a 10 em que nível você colocaria, que pontuação você colocaria. Então, por exemplo, você viria aqui e pintaria, sei lá, um 7, um 6, ou esse exemplo que eu citei para vocês, um 1, né? Um 1. E aí, lá na sua comunidade religiosa, baseado na sua dedicação, como você tem as suas crenças, você as suas convicções religiosas e tudo mais, como você se dedica, você faz, acontece. Como você se identifica e você, por exemplo, de 1 a 10, que nível você colocaria que você está nesse momento? Aí você vem aqui, eu sou super dedicado, então 9 aqui. Imagina o contrabalanço disso, olha. Eu tô aqui no 3 na minha vida afetiva e aqui no meu religioso eu tô no 9. Então, basicamente, ao longo do treinamento, vai ter um momento que eu vou mandar isso aqui para vocês e o questionário necessário para vocês preencherem, para entender onde é que tem o desequilíbrio, como é que está todas essas questões da nossa vida. Então,
primeiro apresentar os pilares para vocês. Depois que você faz isso, você vai mensurando e eu vou ensinar como proporção buscar equilíbrio. Porque faz o menor indivíduo. Nível 3 é afetivo e nojoso. Ele está no nível não, né? Ele está de 9, 3 e igual ele coloca 5 no ecológico, ele coloca nas crenças, ele coloca na atividade, ele coloca. Eu preciso buscar o equilíbrio. Eu coloco, a partir do momento que eu trago eu confio esse faço alguns refletir, entender que a gente está lidando aqui é algo que é realmente muito transformador. Há algo muito especial que a gente pode viver a partir daqui. Então, no primeiro nível de ciência, a gente precisa entender: é possível que o indivíduo viva níveis diferentes, consciencialmente falando, e em quadrantes existencial. E qual é o objetivo na vida? É buscar um equilíbrio, não é buscar alinhamento total, porque aí não dá. Desculpa, né? Honestamente, não dá para a gente alinhar tudo, porque a gente tem as nossas dificuldades. Tá bem? E o que ocorre quando você entender que e que essa encarnação interessa antes e futuro. Agora, eu preciso cuidar do meu dia, no meu micro, para vocês, até o meu dia, a plenitude nisso. E aí sim eu estou sendo honesto, eu estou sendo honesto, sendo grato, eu estou sendo verdadeiro, eu estou sendo dando perdão e dando perdão. Não dá para eu postergar, não dá para eu pedir perdão amanhã, não dá para o céu, porque o OB. E quando eu impulsiono o meu nível consciencial, quando eu tomo consciência, obviamente, né? Eu vou fora, eu vou citar os 7 níveis. Então, no primeiro nível, primeiro degrau, você tem a superioridade, a base. Impactado, ele é mais vezes, ele é mais preocupado com o externo. Quem que é esse indivíduo? A rede social afeta ele. O que as pessoas falam para ele, sobre ele, para os outros, afeta ele, humor dele, enfim, machuca, tristece, paralisa, etc. Esse indivíduo, as coisas afetam ele. Ele está preocupado se ele tem loja do ano, se tem a roupa do momento, se ele tem a maquiagem mais ele está preocupado em ter. Está muito longe ainda de entender o conceito de ser. E tudo externo, midiático, tudo que é opinião, tudo que é imagem, tudo que é o narciso, afeta ele. Ele vive mais em função disso, e aí perde muita energia, perde muito desperdício, e é extremamente reativo. Porque ele é reativo, então, qualquer coisa impacta ele negativamente, ele reage. Tá bem? Então, esse é o primeiro nível de consciência que, de alguma maneira, em algum momento da vida, a gente vive muito tempo estacionado nisso. O adolescente, ele é muito superficial, ele é muito reativo, ele vive muito isso. E é aquelas pessoas que vai para a vida adulta e ali fica também por muito tempo, porque não transcende esse processo. No segundo nível de consciência, esse é um indivíduo que ele
realmente ele está ligado. A gente chama o segundo degrau, é o degrau da ação e da reação. Esse é o que no princípio hermético chamaríamos de correspondência, que na lei da harmonia das naturais, na lei espirituais eterna seria a lei da ressonância, que nas leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra seria o dar e receber, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes é a tela mental positiva, é isso. Né? E aí, nesse contexto, esse indivíduo ele é impactado pelos relacionamentos. Ele já tem uma noção, né, de que ele ainda é mais preocupado com o ter, né, do que o ser, enfim. Contudo, ele já valoriza os relacionamentos, ele busca as conexões, ele tem uma preocupação nesse sentido de ser alguém que sabe que na conexão ele ganha, ele recebe e sabe, ele reconhece que ele precisa entregar. Então, esse ação e reação é um tipo de posicionamento, de postura perante a vida. Então, mas ele está muito preso ainda, né? Ele, às vezes, ele é mais reagente, ele espera mais a chegar do que entregar. O próximo passo dele é entender que ele pode simplesmente, verdadeiramente conseguir viver uma experiência mais plena, mais completa daquele que também doa mais e já entende que ao doar ele receberá, ele não só recebe para dar, mas isso é um processo, ele vai viver isso ainda. Então ele, que ainda nesse nível, nesse momento, ele ainda se preocupa com o ter, mas ele já está transcendendo, transcendência aqui tá forçado, ele está progredindo para poder viver uma experiência de crescimento nesse sentido. Mas agora ele valoriza o relacionamento, ele está começando a entender que as conexões são relevantes, que as conexões trazem importância e que ele é importante, que também pode ter pessoas importantes na sua, vou falar mais além, né, nas suas teias de relacionamentos e conexões, tá bem? Esse indivíduo que ainda ele está mais preocupado com ter, com bem-estar físico, né, com gozar da experiência, do momento presente e tudo mais, e não se preocupa ainda com planejamentos maiores, não se preocupa ainda com o além dele também. Né? Então, esse a gente vai entender que é o segundo nível, e aí no terceiro nível, né, que a gente pode fazer um paralelo com as 7 leis espirituais do sucesso, por exemplo, que é a lei do karma, ação e reação, que aqui não é mais, né? Aqui já é o nível do pensamento. Aqui, esse indivíduo, ele já reflete, ele já não está mais apegado inteiro, ele agora sabe que ele conquista as coisas, que ele chega em algum lugar, ele tem, quando ele traça objetivo, ele risca planejamento, ele sabe que se ele fizer, ele alcança. Veja, aquele lá do primeiro e segundo nível, ele espera que caia do céu. Ele acha que o primeiro nível é aquele que acha que o governo tem que dar tudo para ele. Que tudo é uma merda, tudo é uma porcaria, porque todo mundo tem que dar para ele. No segundo nível, ele já se soma também nesse processo de achar que as coisas precisam ser como quer. Ele tem uma postura mais birrenta, mais infantil perante a vida. Agora, no terceiro nível, ele começa a entender as reflexões. Ele começa a entender o poder que ele tem da ação dele. Ele sabe que se ele sai
para fazer alguma coisa acontecer. Ele já não é mais aquele que está à espera, que é meramente reativo ao ambiente, reativo às coisas, aos relacionamentos. Agora, ele já consegue compreender que ele tem alguma responsabilidade com o que ele objetiva, com o que ele quer ser, com o que ele busca. Então já começa, é aí que já começa um pouco mais de entendimento sobre um processo de autonomia. Então por isso que você conhece pessoas que não saem do lugar nunca. E você fala, caramba, mas essa pessoa... Acontece comigo, não sei se acontece com você, né? Sei lá, eu tive várias experiências. Então eu estudei, né, por exemplo, colegial, aí tive umas amizades lá. Eu fiz o tiro de guerra, prestei o tiro de guerra, fiz umas amizades lá, então eu tô falando de 18, 19 anos. Aí, e trabalhei em algumas empresas, fiz algumas amizades lá, e é engraçado que eu encontro às vezes, olha, eu tô com 36 anos, foi com 18, 19 anos que eu fiz o tiro de guerra, quase 20 anos depois, eu encontro colegas dessa época que estão exatamente no mesmo lugar. Só que agora piorado, porque agora ele tem 20 anos a mais, agora ele já perdeu o time para conquistar algumas coisas, se desenvolver como indivíduo, aprender coisas naquele tempo certo, etc. E tá lá. E aí você talvez conheça pessoas assim na família, talvez agora você se reconhece como essa pessoa. Puxa vida, faz aqui 10 anos, 15 anos que eu tô nessa mesmice. Faz 10, 15 anos que eu não tomo uma decisão, que eu não tomo uma iniciativa, que eu não faço nada diferente. E aí eu trago você para essa responsabilização. Essa pessoa está no primeiro nível, no segundo nível ele tem relacionamentos, mas ele ainda é aquele indivíduo que espera o outro dar, ele não entende algumas coisas, né? Ele é o tipo de pessoa que estabelece as amizades, mas tem mais interesse com essas amizades, ele acha que, por exemplo, no segundo nível, ele acha que amigo mesmo é aquele que empresta dinheiro. E se a pessoa, quando ela pede dinheiro emprestado, ela não recebe o empréstimo, ele já acha que não, esse não é meu amigo mesmo. Então ele mensura os relacionamentos também a partir disso. Compreendeu? Esse é um exemplo. Acho que é um exemplo prático para entender o nível, né, de importante dar para as coisas, né? O nível que a consciência estabelece, né, as conexões, as verdades, etc. No terceiro nível, não. No terceiro nível, ele já entende que ele tem alguma responsabilidade sobre ele, a vida dele, ele já reflete sobre isso e ele começa a buscar as capacidades, buscar desenvolver habilidades, começa a montar o seu direcionamento. Esse terceiro nível é o nível o degrau do pensamento, né? Então é um indivíduo que já reflete mais sobre ele mesmo. Legal, Valdirene se reconhece na questão de ficar parada no tempo, agora quer correr atrás do prejuízo. Vamos lá. Sempre é tempo, Valdirene. Tamo junto, que legal. Porque o que acontece? No treinamento, eu te desafio a me dizer no final, você vai bater no sétimo nível. Talvez no sexto nível, vai. Só que aí o que acontece? Você bate a compreensão. Opa, entendi aqui. Só que aí você vai ter que voltar. Né? E talvez a gente não tenha tempo no treinamento todo fazer esse processo, mas você vai vislumbrar isso tudo. Por isso que lá na Odisseia, né, que está aí o link, né, Odisseia, para quem não viu ainda, né, já fica aí a dica, quem quiser se programar, o Despertar do Propósito, lá eu vou treinar, é presencial, e aí é outra dinâmica, porque aí eu estou em contato com você ali durante 20 horas, são 2 dias, sábado e domingo, né, para despertar a consciência para o propósito, que é o sétimo nível, quando você descobre o seu propósito. Aí, quando você descobrir o seu propósito, aí você tem o caminho de organizar a sua vida, todos os seus níveis e todos os seus quadrantes
em função do seu propósito. Aí é um outro patamar, é um outro nível, uma outra consciência. Mas é um viver, né? É um processo que aí lá a gente vai tratar muito bem disso daí. A Flávia, depois de 10 anos, se inscreveu no MBA. Que legal, é isso mesmo, hein? Vamos lá. Dando continuidade aqui. Então, no terceiro, que é o nível do pensamento, que é o indivíduo começa a refletir sobre ele já começa a pensar, caramba, o que me cabe, o que me compete, aquele negócio ele vai buscar, então, como o caso da Flávia, vai buscar mais desenvolvimento, vai buscar mais conhecimento para poder criar estratégicas e direcionar a sua vida. Esse indivíduo está no terceiro nível de consciência. Quando isso, veja bem, a gente vive esses processos de forma orgânica. O que é um treinamento na nossa vida nesse sentido? É você dar o upgrade, você avança para daí acelerar o processo. É isso que a gente está propondo aqui. Então, nesse processo, a gente tem o degrau 1, que é da superficialidade, o degrau 2, que é as amizades, os relacionamentos e a conduta pessoal. Ele começa a se preocupar com o comportamento dele, com as pessoas. Já no terceiro nível, ele se baseia nos seus entendimentos, nos seus conhecimentos, na sua ciência sobre as coisas. E agora, no quarto nível, esse é um nível muito bom já, de você viver a vida, de você já buscar um equilíbrio em todas as suas esferas, os seus quadrantes da sua esfera existencial, que é quando você consegue entender o seu eu existencial. Né? Você já é mais analítico, você já tem uma vida com comprometimento, você vai em busca do bem-estar mental, que é o crenças e sonhos, e aqui eu denomino esse quarto degrau, o nível de consciência o nível da conexão. Né? Então, aqui você já busca, por exemplo, vou fazer um paralelo com as 7 leis espirituais do sucesso do Capra, né, que é famosinho, é a lei do mínimo esforço, né, que ele coloca lá. Você já observa, por exemplo, você entende, você tem sonhos na sua vida, você busca significado para a sua vida, você busca equilibrar suas crenças e seus valores, você tem clareza sobre os seus valores, o que é um valor para você, o que é uma crença, o que você tem uma preocupação, o bem-estar mental, é aquele que está entre o terceiro e o quarto degrau, que vive uma vida com comprometimento, que é analógico, né? Ele analisa a vida, ele reflete, ele já tem clareza de que tudo que ele faz traz o resultado específico e que depende dele, por isso ele precisa ser cada vez mais competente, cada vez mais preparado, cada vez mais estruturado para poder chegar lá. Né? E aí ele começa a partir daí também a assumir essa responsabilização. E ele sabe que as conexões que ele faz com pessoas, com qualidade, reflete na conexão dele com ele mesmo. E se ele faz conexões erradas, conexões ruins, conexões pervertidas, ele também perverte a conexão dele com ele mesmo e isso afeta os valores dele. Ou revela quais são os valores dele. Esse indivíduo ele começa a ser mais analítico, mais crítico, mais seletivo, também, portanto, nos relacionamentos, naquelas conexões que ele vai estabelecer. Ok? Tudo bem até aqui? Acho que tá tudo certo, né, Luiz? Flávia, Neferson, que legal que você tá aqui, hashtag que vergonha. Vamos dando continuidade. E aí nós vamos agora para o quinto degrau, o quinto nível, que é o do autoconhecimento. Aqui, veja bem, eu estou vendo vocês aí, alguns falando que não, eu estou aqui tão baixo, tal. Cuidado com essa crença sobre você mesmo. Sabe por quê? Olha só, o treinamento Exu do Ouro está dentro de um contexto religioso, de uma religião que tem problema com dinheiro. O problema com dinheiro dentro da Umbanda é um problema conceitual, cultural e uma frequência vibratória. E aí, veja,
Aí eu trago um treinamento dentro de uma religião que tem problema com dinheiro, que acha que tudo tem que ser de graça, que tudo é difícil, que tudo é uma miséria, que a miséria significa evolução. Aí a gente cobra um valor de R$ 400 um treinamento desse, que no ambiente dessa religião, que tem problema com dinheiro, que nada devia ser pago, tudo devia ser gratuito, aquela coisa da primeiro nível, né, de consciência, aquela superficialidade. Você está aqui agora. Olha só isso, que incrível. Você não pode acreditar que você está aqui no primeiro, segundo degrau. Você não está. Olha só, a crença equivocada sobre você. No mínimo, de forma geral, você é alguém que está buscando autoconhecimento. Por quê? Porque essa foi a proposta. A minha proposta na divulgação do treinamento Exu do Ouro é te colocar no quinto nível, no quinto degrau. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Já está acontecendo. Você está sentindo isso? Vocês estão dando feedback para mim. Já está acontecendo. O quinto nível, o quinto degrau é onde eu te entrego. Eu te coloco através do treinamento Exu do Ouro. O sétimo é onde eu te coloco no despertar do propósito. Viver isso é onde eu posso te colocar em outros programas de treinamento. Agora, o que acontece? Você já está no quarto. Por isso é fácil e prático para a gente colocar no quinto. E eu não me preocupo, por isso que tem que custar no mínimo esse valor, porque somente quem investe em si, veja bem, quem investe em conhecimento, crenças e sonhos e busca um aperfeiçoamento de si, não está jamais no primeiro e segundo degrau. Então, minhas palmas a você, que agora descobriu que você, no mínimo, está entre o terceiro e o quarto e vai terminar esse treinamento no quinto. Basicamente, no quinto. É isso. E há um problema que você vai começar a viver. Quem está agora aqui no treinamento, né, dessa turma 4, que está entrando no pilar emocional, você vai começar a enfrentar essa coisa de você com você mesmo. E parar com esse vitimismo. Porque vitimismo é coisa de primeiro nível. O hard, lip hard, ó céus, a vida, ó Rodrigo, ó Exu do Ouro. Isso daí é primeiro nível. É o reclamão, é o reativo, é isso daí. Então, quando você está no quinto nível, você já está conectado consigo, você vive uma busca do autoconhecimento porque você já entendeu que você tem um significado. Você busca uma vida com significado e você já entende que não é ter, que não é só fazer, que eu sou. Que o que vale a pena é ser. Que eu vou ter coisas, que eu vou fazer coisas desde que eu seja pleno. E eu ter uma minha consciência do meu ser. E eu ser, e eu mostrar para o mundo que eu sou, e eu vivo a minha vida em função do que eu sou, então eu tenho, eu faço, eu aconteço. Isso é autoconhecimento. Né? E aí, quando você vive uma busca do autoconhecimento, você está engajado nisso, pode ficar a vida toda aí, tá ótimo já. Porque você já tem alguém que é você autorresponsável. O autoconhecimento dá, no mínimo, autorresponsabilidade para o indivíduo. E quando você se autorresponsabiliza sobre sua própria vida, você é um indivíduo que tem clareza dos seus papéis no mundo. Porque você vive os papéis desde o primeiro nível, o primeiro degrau, mas você no quinto você tem clareza, você sabe quem é você pai, você sabe quem é você irmão, você sabe quem é você mãe, você sabe quem é você líder no seu trabalho, você sabe quem é você líder espiritual, você sabe quem é você marido, você sabe quem é você filho, você sabe quem é você neto, você sabe quem é você amigo, você sabe... Esses papéis só tem clareza no indivíduo quando ele está no quinto nível, porque ele tem um autoconhecimento desperto. Né? E ele já é alguém preocupado e vive isso, vive a sua vida em ser. Não está mais preocupado com a imagem, não está mais reativo ao ambiente. Não tá... Aquela coisa assim, a rede social é legal, eu vou lá, eu brinco, tudo, mas foda-se tudo isso. Né? Mais ou menos isso daí. Então você vive uma vida com significado, você busca uma vida com significado, com importância, que é
aquele indivíduo que está integrado ou a caminho de maior integração constante com a sua essência. E aí é nesse processo que você vai vivendo, então você já é um indivíduo que a partir do 5º degrau você tem clareza dos seus papéis, você tem clareza sobre você, você tem uma noção do seu senso de identidade, de missão pessoal, você busca ao menos essa missão e você tem essa clareza da sua identidade, seria a lei universal da verdade, seria a lei da intenção e do desejo, seria a 5ª lei do hábito, da busca da compreensão do outro. E é isso que você se torna. Você se torna um indivíduo resiliente, você se torna um indivíduo acolhedor, empático, você entende a dor do outro, você entende a vida do outro, porque você tem clareza sobre a sua vida, você é bem resolvido com a sua vida, e você sabe que ao ser bem resolvido com a sua vida não para, a sua necessidade de progresso não para, você não para de investir em você, porque você tem um amor por si, e um prazer de ser o que é, e de saber que você pode ser amanhã cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, baseado no seu investimento sobre si mesmo. Isso é muito interessante. Aqui começa a ficar gostoso, porque aqui a gente começa a se relacionar com pessoas que têm conteúdo, a gente começa a conversar. E aqui você já sabe, por exemplo, que as suas conexões têm que ser de valor. Aqui você já seleciona suas conexões, as pessoas com quem você convive mais tempo, as pessoas que você leva para sua casa, que senta na sua mesa, que come sua comida, são pessoas que você gostaria de ser, no mínimo. Se você não fosse o que você é, você gostaria de ser essa pessoa, porque essa pessoa também tem um relacionamento com você, que se ela não fosse o que ela é, ela gostaria de ser você. É muito interessante. Você já não se relaciona afetivamente com alguém que você tem conflito, demais, você é uma pessoa antagônica, você já se relaciona com alguém, você namora, você se relaciona, você vai pra cama, você vive, você dorme, você acorda com aquela pessoa que você admira e você gostaria de ser, se você não fosse o que você é, porque você já está bem resolvido com o que você é. Mas se eu não fosse, eu seria aquele. Então, o 5º nível, quando as profundas transformações acontecem a níveis galopantes no indivíduo, esse indivíduo ele não percebe a transcendência dele, ela acontece com muita frequência. Em um ano, esse indivíduo ele passa por níveis de transformações extraordinárias, porque ele está conectado com ele é reflexivo, e tem um senso crítico sobre ele mesmo sem ego. Então ele é capaz de rir de si mesmo, é capaz de fazer piada da própria desgraça, do momento inoportuno, uma situação que foi constrangedora, que agora é uma graça. Ele tem uma relação harmônica com o ego. Ele não é mais vítima do ego, ele não é mais escravo do ego, ele agora sabe que está tudo certo, porque na vida não se leva nada muito sério, que o que é mais interessante na vida é viver uma vida de leveza. Então é mais ou menos isso, são essas coisas que acontecem no 5º nível do indivíduo. E acho muito legal falar sobre tudo isso daí. Você vive uma vida com significado, e no 6º degrau, aí pá! 6º degrau da consciência. A gente tá falando, viu? Volto aqui, eu preciso relembrar você. Não tem nada a ver com evolução espiritual, 7 níveis espirituais do espírito que viram transcendente, mestre ascenso. Para! Isso não importa. É aqui e agora. Você só vai avançar um pontinho à frente lá na sua escala espiritual, se esses níveis de consciência estiverem garantidos no seu processo evolutivo. Você vive uma vida aqui no 1º, 2º degrau, 3º degrau, esquece. Não vai acontecer propulsão na sua evolução espiritual. E é isso que no meio religioso, umbandista, no meio religioso espírita, ignoram. E você vai me dizer que você não está, no mínimo, no 3º, no 4º nível, indo pro 5º, você é muito foda, você tá aqui, agora, dia 11 de setembro, 17h30, você tá aqui já 1h30 me acompanhando, você, desculpa, mas você é foda, não tenho o que dizer, você é foda, você é focado, otimista, determinado e amoroso, tá bom? Traduziu foda aqui pra você.
É isso, gente. É isso. Vamos lá, vou terminar aqui agora, tá bom? Então, só se preocupa, por exemplo, com o seu crescimento pessoal, seu crescimento espiritual, quem não está mais nos primeiros 3 degraus. E no 5º degrau é que você realmente investe. Você não pensa, é diferente. Eu tenho ou não tenho, vou investir. Mas, por exemplo, eu falei do preço aqui. Isso. E por que é assim? Porque eu sei que aí vem esse público. Quem pagou R$ 400 para vir fazer um treinamento virtual comigo, dentro desse ambiente religioso, eu sei que com quem eu estou lidando não é mais pessoas comuns. Não é mais aquelas pessoas que estão no primeiro, segundo, terceiro degrau. Aqui eu posso falar de coisas que eu não posso falar numa palestra pública, por exemplo. Eu posso falar de coisas que eu não posso falar para quem está começando dentro da religião. É isso, né? Então, basicamente, é isso. É isso. Então, quando você vai para o 6º degrau, 6º nível, você já é o degrau do pertencimento, que ainda tem a ver com a vida de significado, com o ser, com a essência, o indivíduo que busca o seu ser essencial, e aqui ele já está mais do que integrado. Ele vive uma vida muito honesta. E quando eu digo de honestidade, não é dar o troco certo, não é receber o troco certo, não é parar na vaga certa. Isso daí é a superficialidade da honestidade, olha só, por incrível que pareça. Agora, é quando você é honesto e não se permite machucar-se em ser desonesto com o que você sente, com o que você pensa, com o que você fala e o que você faz. O que você sente, o que você pensa, o que você fala, o que você faz estão sempre alinhados. Não há mentira, não há falseio, não há máscara, é você. E você sabe com isso, com clareza, que você não é perfeito, mas você é honesto com esse alinhamento. O que você sente, o que você pensa, o que você fala, é o que você faz. Simples. Parece simples, mas você precisa estar no 5º, no 6º degrau para viver isso. Então, por isso que não adianta você chegar lá para quem está no 1º degrau. Falar, oh, você precisa ser mais honesto com o que você pensa, o que você fala, o que você sente, o que você faz. Não dá, ele não sabe. Ele não tem força, não tem estrutura para isso, não consegue entender isso que você está falando. Né? É isso. Então, no 6º degrau, esse indivíduo ele tem uma noção de pertencimento dentro do sistema que ele pertence, que ele vive. Ele tem posição, ele se posiciona, ele tem uma posição, ele sabe quem é ele no grupo. Então, eu e sociedade, eu e comunidade religiosa, eu e a minha família, minha posição, meu papel, minha importância, meu valor, e entrega isso. A gente está agora em período eleitoral. Eu vou fazer um ao vivo num Band EAD sobre eleições de 2018 na próxima semana. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. E que vocês vão ver ali o papel, né, do comunicador, sacerdote, líder espiritual, filósofo, tudo isso aglutinado, com a noção de pertencimento de sociedade. Eu vou quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre isso. Né? Então, esse indivíduo ele é colaborativo, ele cria sinergia entre os sistemas, entre as conexões que ele faz parte. Né? Ele entende o princípio da causa e efeito, então ele vive sempre em busca de ser a ação que gera as melhores reações, ele é a posição que gera os melhores agrupamentos, ele é a causa dos melhores efeitos. E não é forçado, é porque é honesto. É porque tem uma consciência de coletividade, ele já entende o papel dele no coletivo, porque ele vive pleno no individual, na individualidade dele. E aí, no 6º degrau, no 6º nível, ele já transborda,
né? Ele transborda em suas qualidades, ele transborda em suas potências, ele transborda em suas virtudes, e agora ele não se basta mais, ele agora já tem autoconhecimento pleno, ele já sabe seus valores, as suas potências, e ele, por natureza, não é forçado, não é em busca de nada, ele vai ao encontro da coletividade. Então ele agora passa a ser um servidor, ele passa a ser um beneficiário, ele agora ele se integra às coletividades e ele já transborda, ele não se suporta mais e agora ele precisa mostrar. Tá bem? Ele precisa colocar isso à disposição, ele precisa servir os outros. É isso. Não tem nada a ver com caridade, pode existir aí, mas não tem nada a ver com generosidade apenas, mas é também. Mas é aquilo que na natureza do indivíduo ele transborda, então ele não pode mais, ele é uma usina nuclear de um benefício que pode atingir uma grande coletividade. Se ele usar as ferramentas certas, ele chega longe, 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 e impacta positivamente as pessoas. Então ele tem a noção do pertencimento, ou seja, eu sei o meu valor nesse espaço em que eu pertenço. Eu sei qual é a minha contribuição e qual é a potência que em mim existe que eu posso trazer e colaborar. Esse é o indivíduo. Então, é por aí, né? É uma vida com significado. E aí, a gente vive muito tempo nesse... E no sétimo nível de consciência, que a gente vai chamar do nível espiritual, do nível do degrau desperto, que é o meu objeto nesse momento, né? Nesse momento da minha vida, em que eu tenho clareza do meu propósito. E por quê? O que é o propósito? Então, tem se falado muito sobre isso, né? Inclusive, o Prem Baba fala do propósito, e tem um livro, deixa eu achar aqui. Ai, não achei o livro, tá no meio aí. Enfim. Bom, Prem Baba lançou um livro que chama Propósito, é muito legal. E há outros líderes espirituais falando sobre isso. Então, o propósito é o mote do pertencimento, e aí ele traz essa contribuição, né? O propósito, você descobre qual é o seu propósito. Na Odisseia, o Despertar do Propósito, a gente tem ferramentas, né, para poder levar você consciencialmente a entender qual é o seu propósito. E o seu propósito não é algo que tem que ser assim, de intenso lastro comunitário, não é nada disso. Será que todo mundo só sabe o seu propósito quando ele descobre que é um mestre espiritual? Nada disso. Talvez o seu propósito seja ser aquela pessoa que dentro da sua família tem a melhor receita de brigadeiro do mundo, e aquela receita do brigadeiro vai ser sempre lembrado por todos ali, né? Eu tentei dar um exemplo aqui com uma graça, mas isso faz sentido, né? Porque o propósito tem a ver com aquilo que te realiza e que para você faz sentido quando você pensa em a história que vão contar de você quando você já não estiver. Isso chama-se legado. Eu vivo o meu propósito. Eu estar aqui agora falando com você é eu viver o meu propósito. Dentro do propósito, você descobre as suas missões. E a missão aqui não tem nada a ver com aquele discurso religioso, sabe? Filho, você tem uma missão aqui de desenvolver a mediunidade, você tem que fazer caridade. Essa missão imposta, não. A missão, quando você identifica qual é o seu propósito, você cria as missões, você estabelece a missão. Por exemplo, eu aqui agora, falando com você, é a minha missão. Eu criei o dia, né? Dia 11 de setembro, às 16 horas, eu vou cumprir a missão de transmitir esse conhecimento que estou transmitindo agora para vocês, porque isso faz parte do meu propósito. Por quê? Porque o legado que eu quero deixar é todo esse entendimento. Então, quando eu não estiver mais aqui, o que ficará, a lembrança que ficará, a história que contarão, aquilo que eu vou ser para a memória, é o meu legado. Se isso é um bom fruto, vamos saber só depois. E há quem deixe legados
terríveis, né? Então você pensa em Hitler, ele tinha um propósito pervertido, ele cumpriu suas missões pervertidas e deixou um legado tenebroso, né? Então é importante saber disso, né? Que existe a inversão dos processos todos, né? Quem vive já entendeu, atingiu o 7º nível, degrau de consciência, agora ele consegue olhar para a sua estrutura, ele consegue olhar para sua esfera da vida, olha aí, e consegue identificar sem ego, sem pudor, com senso crítico, com amor, amor próprio, com perdão de si, tá tudo bem. E falando nisso, né, para chegar e viver o 7º e 6º nível, que é mestre de si, esse indivíduo está aqui com a roda muito mais preenchida e também ele não tem questões de perdão, de pedir e perdoar. Há umas curas que já aconteceu na alma, há curas que aconteceu no corpo mental, no corpo emocional, no corpo espiritual, no corpo material, muito bem resolvida aí para esse indivíduo poder dizer, eu vivo realmente o meu propósito, eu estou num estágio de consciência de 6º, 7º nível, eu vivo, as minhas missões são, o meu dia a dia são missões dentro do meu propósito, tem uma série de coisas que tem que acontecer para ser real, ser verdadeiro. Então, como eu falei lá na Odisseia, eu vou despertar o propósito do indivíduo, ele vai identificar, identifiquei meu propósito. Agora, como você vai viver o seu propósito, é um outro processo. Aí você vai ter alguns caminhos ali, alguns mapas, contudo, você já sabe que não para aí, né? Você vai sempre aperfeiçoando-se, né? A gente precisa curar muitas coisas dentro de nós para viver legitimamente o 6º nível e o 7º nível. O 7º nível não é um lugar que você fica. O 7º degrau não é um lugar que você vive. Você está no 6º e tem clareza do 7º. Quando você transcende, você morre, você já não existe, o seu 7º ele se estabelece, que é o seu legado. Mas você vive o seu propósito porque você tem clareza dele. Você tem naquele particular a sua consciência no 7º nível, mas você é alguém que está no 6º, né? Você é alguém que está integrado com o bem-estar social e espiritual, seu e de todo. Tudo que é seu, tudo que transborda de você impacta o seu meio e impacta positivamente, né? E aí, talvez agora, se eu perguntar para você vendo aqui, né, no quadrante espiritual, qual de 1 a 10, qual é o nível de consciência que você tem sobre o seu propósito? E como você tem vivido a sua missão para fazer o seu propósito existir e deixar um legado nessa existência? É possível que agora você ainda coloque no nível mais inferior. Eu prometo que ao colocar aqui, ao viver a Odisseia comigo, 9, 10 e 9 vai ser a pontuação. Mas esse não é o nosso objeto de assunto agora. O que eu quero concluir com você, que no 7º nível você tem clareza do seu propósito de vida, e a sua vida com total sentido, é quando você tem total sentido para a vida, e você vive, e aí aquilo que eu estou falando para você, tenta deixar de lado essas coisas religiosas, essas crenças religiosas, vive a religião no ambiente religioso, tenta não se apegar nessas premissas de futuro, tenta não viver a ressonância do passado. Quando a pessoa está no 6º, é isso. Eu já sei o que você está falando, é isso mesmo. Por quê? Porque ela está muito integrada nela. O indivíduo que vive no 6º nível, no 7º nível, ele está integrado com ele. Não há tempo a perder. Aliás, o tempo é um problema, inclusive o tempo do relógio. Porque o time é outro, é o tempo Kairos, e o Cronos querendo comer o tempo todo, né? Por quê? Porque há muito por fazer, o tempo urge, há muito para realizar, porque o indivíduo está pleno de si, consciente de si. Tá bom? Pessoal, falei demais, falei 1h40, eu quero agora tentar responder uma ou duas perguntas que a gente tem que encerrar em 15 minutos. Vamos lá? Eu espero, desejo que tenha feito algum sentido isso para você, que tudo que eu falei aqui possa somar na sua trajetória, possa ser um start de conhecimento ao menos. Agora você começa a ter alguma clareza,
um entendimento importante para os próximos passos, né? Na próxima aula nossa, eu vou falar especificamente da esfera da vida. Vou explicar cada dimensão dessa esfera da vida e para que a gente possa começar a fazer um olhar mais profundo, mais pleno sobre nós e tudo que nós somos, e vou falar mais sobre papéis, e é interessante isso daí. Bom, se querem perguntar, é a hora de perguntar, né? Eu vou dar uma lidinha aqui no que já existe. A Marlene teve o ego dela massageado. A Natália, depois de iniciar o treinamento, parece que tudo que vivemos antes foi errado, parece que realmente que a vida começou agora. Ai, que linda, né? Muito grato por esse carinho, né? Muito carinho também, né? Vocês ficam aí me acarinhando. O Aldirene fica dando mais passo para trás daqui para frente. O Luiz Henrique, é tanta informação libertadora que até parece que minha verdadeira e lúcida caminhada está começando neste momento. Ah, Luiz, você é outro, hein? Olha só. Que gratidão estar aqui, Neferson é outro também, queridão. E Rogério, eu particularmente acredito que esse resultado que você promete cumpre nesse treinamento só é possível graças ao amparo espiritual, concorda? Não. Graças a você, Rogério. É disso que eu estou falando, né? O autorresponsável, veja bem, quinto nível, quinto degrau, ele sabe da responsabilidade dele, com os acertos e com os erros. Então ele sabe, quando você é autorresponsável, você sabe o mérito do que você fez. E que as glórias são suas porque você fez para chegar lá. O mérito é seu, Rogério, porque você investiu dinheiro, você está investindo tempo, disciplina, está aprendendo coisas novas e está se empenhando nisso. Está fazendo as atividades, que não é fácil. Você está fazendo as atividades religiosas, atividades do diário prático, não é fácil. E se você está tendo resultado, você já pode vir aqui e dizer, olha, está sendo muito bom, é mérito seu, Rogério. Não é do Exu. Do Exu é de ter ensinado esse método para nós, ter trazido esse método. Esse é o legado dele já, né? É o propósito dele que a gente está vivendo o propósito dele na nossa vida. É isso. Tá bem? Então, se permita, olha só, se permita aceitar o merecimento. Ou seja, você é o responsável do seu benefício. Você merece isso porque você alcança isso, porque você se dedica a isso. Parabéns, é isso. Entendeu? O que você promete cumpre. Neferson, é normal que na ferramenta que tu mostrou, no momento de se voltar para a autorresponsabilização, a gente veja o gráfico parecendo aqueles equalizadores gráficos de música tocando, subindo e descendo? É normal que quando fizer, talvez a primeira vez, isso ocorra. Não é normal que a sua vida fique assim. A gente vai trabalhar isso para poder equalizar, né? Como que a gente puxa uma alavanca, né? Qual casa aí precisa ser trabalhada para poder subir as outras? Você vai descobrindo isso, né? Eu vou falar isso na próxima aula extraordinária, tá bom? Natália Rosseto, quando alcançarmos níveis altos de consciência, estaremos preparados para os revés da vida ou retrocederemos e depois subiremos no nível novamente? Eu penso que você estará mais preparada porque você vai saber que você está em outro nível pela forma como você enfrenta. Então quem está no quinto nível, por exemplo, que tem quinto degrau, ele já sabe da responsabilidade dos enfrentamentos. E é aquele indivíduo que olha os enfrentamentos com mais serenidade, ele busca a sua responsabilidade, como é que eu me coloquei nisso e como que eu faço agora para resolver, porque isso só depende de mim. Porque ele está preocupado com viver bem, né, com o seu bem-estar espiritual, seu bem-estar social, então ele não está preocupado em ficar achando culpado, então já é uma forma diferente de viver os problemas. Bem sofisticado, por sinal, né? Neferson de novo pergunta isso porque no final da última semana eu saí do prumo totalmente, virou uma tempestade aqui, tudo que eu tenho de ruim entrou em erupção. É para você estar no processo ainda, né, Neferson? É isso aí. É isso. Então não temos mais dúvidas, eu vou encerrando aqui. Eu agradeço demais a sua participação por e-mail, a gente conversa mais, pela plataforma a gente conversa mais.
e expande isso daqui. Em breve eu vou preparar um e-book com gráficos sobre esses degraus e tudo mais, e descrevendo eles, e a gente volta numa próxima aula ao vivo, extraordinária e exclusiva, para aqueles que são os treinandos e treinados do Exu do Ouro, para expandir esses entendimentos. O que até a terceira turma não tinha nada disso, isso é uma novidade, e eu estou apresentando pela primeira vez agora aqui para você, tá bem? Então, muito grato à sua participação, e é porque você está aqui que esses conhecimentos chegam e se desenvolvem, se ampliam, e eu estou muito feliz. A gente tem algumas ferramentas, como a esfera existencial, enquanto roda de atividade, a gente poder descobrir, tirar essa fotografia do nosso estado. A gente vai ter outras ferramentas, a gente vai ter também a roda da prosperidade e da abundância, que é algo que eu vou falar mais adiante ainda, e vou apresentar para vocês, e a gente vai assim, vivendo e aprendendo e crescendo e desenvolvendo, porque quem vive em níveis melhores de autorresponsabilidade, de consciência sobre si, de reflexão, sabe que a vida não para, que o crescimento é constante e que o conhecimento é sempre pouco perto do que existe nesse grande universo. Muitíssimo grato pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu empenho de ficar aqui 2 horas comigo, é de uma satisfação, de um